comemoração do Dia dos Pais, o panificador pode criar e inovar na sua panificadora. Nós estamos no Centro Técnico do IDPC com o mestre José, que vai nos ensinar uma receita especial para o Dia dos Pais. Qual que é a receita? A receita é um pão integral, nós chamamos de pão de São Francisco. Devido ao conteúdo e o processo, é um pão muito especial para o Dia dos Pais. E quais são as etapas no preparo desse pão? Nós temos 2 etapas, é aconselhado que você faça uma esponja, descansa 1 hora e depois vem a segunda etapa do reforço. Seu José, quais são os ingredientes da receita? Os ingredientes são, no caso aqui, nós temos para a esponja o fermento natural, né, que é a base de caldo de cana, o fermento convencional, no caso fresco, poderia estar usando seco em porcentagem menor, água e a farinha integral, isso é a base da esponja. Após vamos ao reforço, né, que nós temos o melhorador para a massa, o cominho, sal, gordura, o açúcar, a água e a farinha branca, no caso. Por que é importante associar 2 fermentos diferentes? No caso dos 2 fermentos, nós vamos colocar o fermento fresco, que é o fermento à base de caldo de cana, para dar mais acidez na massa, para ficar uma massa mais forte e mais ácida um pouquinho, para dar sabor na massa, né? Então por isso que a gente está usando em quantidade maior o fermento natural. Então o primeiro passo, o senhor vai misturar todos os ingredientes secos na batedeira. Exatamente. Seu José, o batimento dos ingredientes da esponja por quanto tempo? Entre 4 a 5 minutos. Seu José, a água é em temperatura ambiente? Para a esponja, costuma-se colocar em temperatura ambiente, não precisa ser gelada não. Para acelerar um pouco mais o processo, põe-se em temperatura ambiente. E depois passa para uma velocidade mais alta, que seria já a 3ª e a 4ª marcha, no caso dessa máquina. Tá? É para soltar, a massa ela tem que soltar totalmente do fundo do tacho. Agora que a esponja está no ponto, o senhor vai bolear e deixar em repouso por 1 hora? Senhor José, a esponja já cresceu por 1 hora. E agora quais são os próximos passos? O próximo procedimento é você pegar toda a parte seca, farinha, sal, açúcar, melhorador, o cominho e fazer uma pré-mistura. Agora a gente vai dar uma mistura 2 minutinhos na primeira velocidade para diluir os ingredientes, para depois entrar a parte de umidade, a gordura, a esponja, que já está há 1 hora crescendo, né? A água está na temperatura ambiente? No caso da temperatura ambiente estiver acima de 26, 27 graus, é interessante que ela esteja gelada, entre 4 a 5 graus. Caso a temperatura ambiente estiver mais baixo do que 28, você pode usar uma água ambiente, no caso, né? Então, nesse caso aqui, como está baixo, a gente vai usar a temperatura ambiente. Mas temperaturas altas, a gente recomenda que a água seja gelada. Senhor José, o senhor acabou de retirar toda a massa da batedeira e colocou aqui na mesa, né? Então, o ponto de véu já foi feito aqui, já bateu o ponto de véu, né? Ó, ela tá com ponto, nós chamamos ponto de bexiga também, né? Que é aquele ponto bem suave, fica bem, né? Não fica mais porque a farinha é integral, então ela rompe, mas ela tá bem lisa, tá vendo aqui, ó, elástica, seca, que ela não tá grudando, né? Ó, e ela fica o pão de véu, tá vendo aqui, ó, bem lisinho, ó, certo? E agora a gente vai cortar, vai dividir em peças, vai dar 8 peças. Tá? Quantas gramas tem que ter cada peça? 220 gramas nesse caso aqui, 8 peças, 220 gramas. A massa já descansou 10 minutos na mesa, né? E agora qual a próxima etapa? Agora a próxima etapa é modelar os pães, né? Então a gente vai modelar baguete e nós vamos fazer a modelagem. Vamos molhar um pouco com a superfície com água e depois passamos no farelo, na farinha integral, que é para dar o acabamento do pão. O pão já foi modelado e agora
Qual a próxima etapa? A próxima etapa você pode ter duas opções de corte. Você pode dar uma antes do pão crescer, do ponto de forneamento, e outra após o crescimento, né? 70% antes de fornear você pode cortar. Então dá diferença de pestana, então a gente vai fazer os dois. Vou cortar 4 agora e 4 depois na hora de entrar no forno. Antes da massa crescer, feito o corte com a pestana, já vai modificar depois o formato do pão. Dá diferença, bastante diferença. Você vai perceber que eles vão dar um efeito totalmente diferente de um para o outro. Esse, o de lá, nós já cortamos antes do crescimento, né? Vocês podem ver que está mais vincado, ele aparenta mais. Esse que está aqui do lado de cá, ele foi após o crescimento. Aí tem uma diferença grande. Então, depois de assado, a gente vai perceber isso quando o pão estiver cozido já, no caso. Bom, depois de 25 minutos no forno, os pães já saíram e a gente já percebe a diferença entre os pães, né? É bastante, é visível o pão que você corta antes para crescer, na estufa, antes do crescimento, e o pão após o crescimento, né? Então você percebe que ele fica mais rústico após, mas ele não sai um pão tão bonito quanto o pão cortado antes, né? O antes fica mais suave, a aparência fica melhor, né? Senhor José, muito obrigada por dividir o seu conhecimento conosco. Ficou linda a receita. Obrigado a vocês e bom proveito. Aproveitem. Bom, e você que está assistindo essa receita, acompanhe mais receitas de panificação e confeitaria aqui na TV Sampa Pão.